O Brasil vai sediar a COP30 em Belém no mês de novembro. O documento mais relevante que a ciência tem sobre mudança climática são os relatórios do painel climático da ONU, criado lá em 1988. Ele é formado por cientistas do mundo inteiro, especializados em várias áreas que atuam de forma voluntária. Os documentos ajudam países a desenvolver políticas climáticas. O último relatório publicado mostrou que os eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas, tempestades, estão se tornando cada vez mais frequentes por conta do aquecimento global. Mas que ações urgentes ainda podem garantir um futuro habitável aqui na Terra. Para falar sobre o tema, a gente faz conexão com o pesquisador do Núcleo de Estudos Avançados em Transição Energética da FGV Direito Rio, o Luiz César Lopes. Luiz, boa tarde, seja muito bem-vindo sempre ao Conexão. Muito obrigado pelo convite. Bom, essa frase me chamou a atenção. Ainda dá tempo da gente habitar a Terra, mas é preciso ter ações concretas. A gente não dá mais para esperar. A pergunta que fica é, pelo que a gente analisa, apesar dessas informações todas, o que a gente tem mostrado aqui no jornal, os efeitos práticos das mudanças climáticas, o que a gente vê em relação a políticas públicas? Como que os países estão tratando esse tema? Bom, primeiro, boa tarde novamente. A primeira questão que a gente vê de políticas públicas internacionais para a resolução desse problema é, sem dúvida nenhuma, o Acordo de Paris. Foi o Acordo de Paris de 2015, né, o mais atual. Lá foi uma tentativa, ou melhor, uma tratativa que foi feita entre mais de 100 países ao redor do mundo em que se tinha um consenso. Precisamos parar o aumento de gases do efeito estufa ou tentar diminuir ao máximo para a gente, em alguma medida, conseguir parar esse aumento de calor que vem acontecendo e outros efeitos negativos relacionados às mudanças do clima, como chuvas extremas, como risco de perda de biodiversidade. Então, na realidade, o que a gente vê de política pública hoje está em dois níveis. O internacional, que é esse acordo de países, e você tem as políticas nacionais. Aqui no Brasil, a gente tem uma política nacional para o combate às mudanças do clima, e a gente tem algumas medidas que já estão sendo implementadas, como mercado de carbono, como incentivo a finanças climáticas, a produtos no mercado de investimentos que tenham como efeito a proteção do meio ambiente. E a gente tem as ações do dia a dia, né? Todas essas questões que a gente pode tomar por conta individual para a gente poder, como é que se diz, colaborar com o planeta. Então, não usar tanto o carro tantas vezes por dia, dar preferência alguma medida para o transporte público, claro, para quem tem essa possibilidade, tentar ao máximo evitar o uso desnecessário de recursos naturais, então, como água. Então, a gente tem vários níveis, mas realmente, muita da solução passa pelas nossas atitudes, sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha no macro, Luiz, você citou a questão do crédito de carbono, por exemplo. Você acredita que o caminho, né, ou um dos caminhos, pode ser realmente de aumentar os incentivos para práticas sustentáveis? Porque muita gente só olha para negócio com lucro, só que não existe almoço grátis, né? Então, talvez, cada vez mais, criar ferramentas que incentivem a produção sustentável, viabilizando, talvez, créditos mais baratos, enfim... podem ser criados vários incentivos nesse sentido. Você acredita que é um caminho? Porque aí, pelo bolso, existe uma maior conscientização? Sem dúvida. Esse é o principal caminho, se me permite concordar com você. Na realidade, hoje o que a gente tem são várias tentativas de financiamento verde que buscam exatamente juntar o intuito lucrativo de qualquer negócio, de qualquer atividade econômica, com a preservação ambiental. Se a gente parar para olhar aqui no Brasil, a gente tem o Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários, diversas instituições financeiras, junto com a Bolsa de Valores brasileira também, criando produtos, regulações, tudo para, em alguma medida, possibilitar que os investimentos que são feitos, os produtos que são criados, também cuidem, ou melhor, também preservem, ajudem a colaborar a preservação do meio ambiente. Me parece essa ser uma estratégia muito mais efetiva do que o discurso geral sobre preservação ambiental, que tem seu valor e é muito importante, que tem um efeito
mais na educação ambiental do dia a dia, das escolas, das universidades. No mercado, a gente vê hoje já produtos como Sustainable Liquid Bonds, que a gente chama de SLBs, os ativos verdes. O governo federal já trabalha com uma taxonomia, que a gente chama de taxonomia verde, né? Definição de que produtos são ambientalmente positivos e que bens merecem, bens culturais, sociais e ambientais brasileiros merecem proteção. Então, sem dúvida, a gente só vai conseguir, de fato, discutir desenvolvimento sustentável quando a gente unir essas duas coisas. E eu gosto sempre de lembrar que o desenvolvimento sustentável ele é a base da nossa Constituição, né? A nossa Constituição, no artigo 70, inciso 6, fala do desenvolvimento sustentável como um valor central do nosso debate aqui no país, e a gente lidera, né? O Brasil hoje é uma referência nesse debate de investimento, sustentabilidade, atividade econômica, sustentabilidade. A gente vê isso tanto no agronegócio como em outras oportunidades relacionadas ao mercado em geral. Então, sim, a gente tem que partir dessas iniciativas que hoje estão se tornando cada vez mais comuns. Sim, mas não adianta só o Brasil fazer a lição de casa, inclusive ser cobrado muito de forma internacionalmente falando, né? Outros países cobram muito da gente, mas também deixaram de fazer suas obrigações quando o assunto é meio ambiente lá no passado. Mas não vamos chorar o leite derramado, vamos olhar para frente. Como que essa COP pode ajudar realmente que não só essa ação seja discutida, mas também implementada? Sem dúvida. Eu acho que tem 2 pontos aqui que a COP traz. A primeira a COP tem que ela já está sendo propagada assim, mas ela tem que efetivamente ser um evento popular. Em que sentido? A COP ela tem que trazer, pelos veículos de mídia, pelo dia a dia, uma volta ou uma maior popularização do debate sobre preservação ambiental, pelo contexto da COP mesmo. Então, já que o Brasil vai receber esse tão importante encontro, é bom a gente voltar, essas discussões de dia a dia de preservar, de não gastar desnecessariamente, todos esses pontos. Do ponto de vista jurídico e político, é sem dúvida nenhuma muito importante que os estados tenham a COP com uma real intenção de mudança de postura ou se tornem mais flexíveis com relação às suas mudanças, às suas políticas públicas com relação ao clima. Por que eu digo isso? Porque hoje a gente vê um ambiente internacional tensionado por diversas circunstâncias da política internacional e a gente vê o clima, às vezes, um pouco escanteado desse debate, o que não é muito bom. Até porque o futuro da economia, sem dúvida nenhuma, passa por uma estabilização do clima, ou seja, do não aumento em grandes proporções da temperatura do planeta, porque isso não vai ser bom para ninguém. Daí a frase sobrevivência, né, na Terra. Então a gente precisa, de fato, qualquer relação econômica, ver o clima como um potencial risco, ou melhor, o descontrole do clima do potencial risco para todas as atividades econômicas, para as coisas essenciais da vida humana. Então, eu vou só para reforçar, ter esses 2 pontos. O primeiro os debates sobre meio ambiente e mudança do clima se tornarem cada vez mais populares, se aproximando da COP, ou seja, trazer informação realmente ao público geral, como a gente tem visto felizmente acontecendo. E o segundo é isso, depende da política pública dos estados trazerem uma visão um pouco menos conservadora e um pouco mais agressiva nas políticas de preservação e redução de emissão do gás de efeito estufa. Dificilmente a gente vai conseguir sair desse triste cenário que a gente se encontra, como relatado na reportagem. Meio ambiente e economia caminham juntos, obviamente. A gente mostrou agora há pouco lá no Japão, por exemplo, profissionais da construção civil tendo que parar ali o expediente por conta do calor. Então, não é só no agronegócio, né, que realmente tem o impacto, não é só no campo, todo mundo sente. Muito obrigada, viu, pela análise, Luiz. Boa tarde, até a próxima. Obrigado, sou eu quem agradece. À disposição.